Queria convidar nosso irmão Tiago, que vai passar a mensagem de hoje. Irmão Tiago, ele vem da Jerusalém, né, irmão? Seja bem-vindo, irmão, aqui na Leão de Judá. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Meus irmãos, a última vez que eu estive aqui, ainda não tinha asfalto. E é uma alegria estar aqui com vocês, sabem? Eu estava pensando, enquanto eu vinha para cá, que eu sou muito feliz por ser adventista do sétimo dia. Sou muito feliz de ser adventista porque, desde o momento que eu entrei nessa igreja, eu senti paz em meu coração. Senti que o Espírito Santo já estava aqui. Meus irmãos, uma igreja que ora, uma igreja de oração, o inimigo não prevalece contra ela. Ao longo desses anos eu tenho aprendido que uma igreja que está em constante oração por seus membros, por seus jovens, por seus idosos, por suas crianças, o inimigo não prevalece contra ela. Gostaria de convidá-la a curvar a sua fronte mais uma vez para nós orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, hoje é um dia muito especial, Senhor, pois nós estamos na Tua casa de oração. Nós viemos, Senhor, e queremos abrir também junto da Tua palavra o nosso coração. Queremos entender Tua mensagem, Senhor, e a necessidade dela para a nossa vida hoje. Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê a paz e o alento que nós precisamos ouvir esta noite. Pedimos a Tua luz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 1º de maio de 1994, um grande piloto de Fórmula 1 veio a falecer. Quantos conhecem Ayrton Senna? Semana passada eu estava assistindo um documentário e eu achei muito interessante a carreira do Ayrton Senna, os momentos em que ele estava correndo o campeonato de Interlagos, em 1993, salvo engano. Apenas com uma marcha, a 5ª marcha do carro, ele venceu a corrida. Todas as outras marchas do carro haviam quebrado e na 5ª marcha emperrou. E ele fala, é muito interessante que, olha aí, o Ayrton Senna. É muito interessante que quando ele está chegando perto da linha de chegada, ele fala, não, o Senhor vai me dar essa corrida. O Senhor me fez chegar até aqui, eu vou ganhar essa corrida. E quando ele atravessa a linha de chegada em Interlagos, obrigado, meu querido, ele começa a gritar dentro do carro, agradecendo. Ele não acreditava que tinha chegado em primeiro lugar naquela corrida. E é muito emocionante para quem é brasileiro e que viveu aquela época. Eu não tive esse privilégio, mas se você assistir os filmes, os vídeos, você se emociona, não tem como se emocionar. O Ayrton Senna era um homem muito bondoso, ele tinha um coração muito humilde. Mas nós sabemos que no dia 1º de maio de 1964 ele veio a falecer. No sábado à noite, no sábado à tarde ali, um outro piloto morreu antes dele. Mas eles não cancelaram a corrida. Com certeza havia ali interesse político, financeiro também, os prejuízos que haveria se eles cancelassem o campeonato de domingo. Tem algumas imagens dele no grid, antes de entrar no carro, está muito pensativo. Quando ele entra no carro ali, ele coloca o capacete em cima, parece que ele sabia que ali seriam os últimos momentos dele. É muito interessante, eu estou citando isso porque na lápide do Ayrton Senna está um verso lindo que eu sei que todos conhecem. Romanos 8:38. Nada pode me separar do amor de Deus. Absolutamente nada nesta vida pode nos separar do amor de Deus. Todos nós estamos empreendendo uma jornada rumo à Canaã celestial. Todos nós estamos empenhando todos os dias a difícil tarefa de ser um cristão. E a boa notícia é que Jesus está conosco. Ele está segurando a nossa mão. 2 Reis, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo. É uma história conhecida por todos. E é um sermão que eu tenho pregado já há algum tempo.
que é a história de Naamã. A história de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói de guerra, porém leproso. Muito bem, quem era Naamã? Comandante do exército sírio. Um homem de alta patente. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade, eu particularmente nunca tive, de conversar com algum general do exército brasileiro. Certamente deve ser muito difícil você chegar até esse homem para conversar com ele. Eu tenho certeza que se eu chegar em frente de qualquer infantaria e dizer, olha, eu quero falar com o general, será que eles vão deixar eu entrar? É capaz de me prender lá na porta. Naamã era comandante do exército sírio, um homem de alta patente. O homem que certamente vivenciou e experimentou muitas guerras defendendo o exército sírio. Naamã certamente carregava estrelas em seu uniforme pelas vitórias que ele havia conquistado como comandante do seu exército. Diz o texto que ele era grande homem diante do seu senhor, o seu rei imediato, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Nós sabemos que a Síria muitas vezes foi um povo inimigo ao povo de Deus. Quantas batalhas nós conseguimos encontrar aqui no Antigo Testamento entre o exército sírio e o povo de Israel? Muitas delas. Mas Naamã, certamente, além de ser um grande comandante, um general do exército, era um homem íntegro. Um homem reto. Porque por ele o Senhor dera vitória a si. Era a integridade de Naamã que fazia com que Deus olhasse para o exército sírio e visse que poderia dar a vitória a esse exército, porque existia dentre eles um homem íntegro, um homem reto. E é muito interessante nós observarmos essas características na vida de Naamã para os versos que nós iremos ler mais à frente. Mas aqui existe uma palavra porém leproso. Porém leproso. Uma doença extremamente difícil de ser tratada naquela época. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar perto de alguém que tem a doença de hanseníase. Nós sabemos que a doença de hanseníase é como se fosse a lepra nos dias atuais. Eu tenho um primo que está até aqui em Porto Velho fazendo um tratamento para hanseníase. E quando essa pessoa contrai essa doença, é uma doença muito agressiva, ela deixa manchas vermelhas pelo corpo, ela atrofia alguns membros do corpo. É uma doença muito agressiva. E você trata com medicamentos muito fortes, né, que podem escurecer a pele. E ainda hoje é difícil tratar essa doença. Agora imaginem, mais de 2000 anos, em que não havia antibiótico, não havia receita médica. Como deveria ser tratar uma doença como a lepra? Em uma área desértica em que durante o dia chega a quase 50 graus Celsius, você ter que estar com aquelas feridas abertas, o calor que deveria ser, em ter que estar em todo o tempo vestindo roupas de mangas compridas, porque certamente a lepra trazia também um estigma social, né? As pessoas olhavam para você com lepra e já era uma forma de reprovação, já olhavam para você com um olhar de reprovação. Além do preconceito que existia, né? Existia naquele que possuía a doença a difícil tarefa de tratar dela mesma e também a difícil tarefa de tratar o seu emocional, como lidar com isso no meio das pessoas. Não é mesmo? Se eu estou sendo sempre visto com aquele olhar torto, com aquele olhar de desprezo. E eles acreditavam que pessoas que tinham doenças como essa certamente eram pessoas amaldiçoadas por Deus.
Nós conseguimos encontrar nas curas que Jesus operava ali no Novo Testamento, o preconceito que existia para com aquelas pessoas que portavam doenças, eram cegueiras, né? Era a própria lepra, né? As pessoas com lepra ficavam em um tipo um bairro, né? Mais ali escondido para não ter contato com outras pessoas. Acreditavam eles que se você tocasse nessa pessoa, você se tornava impuro. Então essa doença era terrível naquela época, terrível. Porém leproso, é o que diz o verso. E diz o verso 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Vejam só, o exército sírio era um inimigo do povo de Deus. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao seu rei imediato: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Amém? O exército sírio havia travado uma luta com o reino de Israel, com o povo de Israel. Certamente eles deveriam ter conquistado a vitória nesta luta. Trouxeram uma jovem para a terra deles. E essa jovem israelita diz para a esposa de Naamã que se ela soubesse que há um profeta na terra de Israel que poderia curá-lo, ela o levaria até ele. Uma jovem certamente com um coração bondoso. Apesar de estar sendo cativa na casa de Naamã, um inimigo, ela não age de uma forma senão querendo ajudar aquele homem. Bom, os próximos versos são interessantes porque o rei de Israel, após receber a comitiva de Naamã, seus homens, seus cavalos, aqueles que o acompanhavam, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Esse rei não compreende o que está acontecendo, ele recebe a carta. Como pode? Será que esse homem está achando que eu sou Deus para curar? Para tirar a vida ou dá-la? É claro que o rei interpretou mal aquela carta, não era ele o destinatário dela. E ele até diz: esse homem está querendo arrumar briga comigo, porque ele sabe que eu não posso dar vida e nem tirar, e manda uma carta dessa. Ele quer uma briga comigo, ele procura um pretexto. Ouvindo, porém, Eliseu, verso 8: homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Rei, você não sabe o que fazer? Deixa comigo. Manda ele vir até mim, e você vai saber que há profeta na terra de Israel. Eliseu certamente sabia quem ele era e sabia os milagres que ele poderia fazer pelo poder de Deus. Certamente nessa ocasião ele já havia ressuscitado pessoas. Já havia feito flutuar um machado. Eliseu sabia quem ele era. E o poder de Deus na vida dele, ele sabia. Mande-o vir até mim. Diz assim o verso 10. Verso 9 ainda: veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai,
lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e você vai ficar limpo. Amém? Essa era a solução do problema da vida de Eliseu. Muitos anos sofrendo com aquilo, Eliseu mergulhe 7 vezes. Naamã mergulhe 7 vezes. Está aí a solução do seu problema. Mas eu li no verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de Deus. Quem era Naamã? Comandante. É difícil ver um comandante receber ordem, sim ou não? Muito difícil. E eu nem sei qual que é a patente mais alta do que um comandante. Para vocês terem uma noção. Mas ele chega à porta da casa do profeta Eliseu, com as carruagens, com os cavalos, com a comitiva, com 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, consigo 10 talentos de prata. Ele está trazendo uma espécie de mini fortuna consigo, e Eliseu não dá nem bola para ele. Quem é você? Como se dissesse assim, quem é você? Imaginem que horas antes, o próprio Deus de Israel tenha aparecido na casa de Eliseu e falado com ele. Eliseu, há poucos minutos, vai aparecer um homem na porta da sua casa. Esse homem é um homem importante. Mas esse homem não conhece, não sabe quem eu sou. Você deve mostrar para ele quem eu sou. Mostre para ele. Deus certamente sabia que Naamã tinha uma autoestima elevada a respeito de si mesmo, um homem conceituado, ainda que fosse um homem reto, íntegro. Naamã flutuava, ele não andava. Era um homem que tinha um conceito elevado a respeito de si mesmo. Quantas batalhas ele não havia ganhado por ordem dele? Quantas batalhas ele viu o seu exército destruir o inimigo por uma ordem dele? Avancem e destruam os inimigos. Certamente muitas vezes. Será que ele deveria ter pensado, será que ele não consegue contar as estrelas do meu uniforme? As vezes que por mim o exército sírio foi campeão do mundo. Naamã tinha uma autoestima elevada, ele sabia quem ele era. E diz o verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comido, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele tinha até uma fórmula de como deveria ser a cura de Deus na vida dele. Vai ser assim, 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 então vai ser rápido até, eu vou descer do meu cavalo, ele vai invocar o nome de Deus, vai colocar a mão na ferida e eu vou para casa. Tudo certo. Mas totalmente contrariando aquilo que ele havia imaginado, totalmente fora até do que ele havia pensado, de como deveria ser um processo de cura pela mão de um profeta, ele fica indignado. E diz aqui, verso 12: não são porventura Albânia e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Poxa, ele poderia ao menos mandar eu para um rio limpo, de águas limpas, né? Mas ele disse para eu mergulhar no rio Madeira, nessas águas barrentas aqui. Isso foi como dar um tapa na cara de Naamã. Mas Deus havia dito para Eliseu que para conhecê-lo, ele deveria descer daquele cavalo. E, se necessário, se ajoelhar na porta da casa de Eliseu. Era dessa forma que Deus queria mostrar para Naamã. E eu vou colocar com minhas palavras isso. Deus queria mostrar para Naamã quem era a autoridade do momento.
que a ordem de Deus é maior do que a ordem que ele dava para os seus imediatos, para os seus homens. Talvez até aquele momento da vida obedecendo à voz apenas do seu rei. Agora ele tem que se deparar com uma outra voz, muito mais poderosa. Obedecer naquele momento parecia impensável para Naamã. Mas veja o que diz o verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, e você vai ficar limpo? Eu imagino que essa é a voz do próprio Espírito Santo, falando aos ouvidos de Naamã pelos seus homens. Quanto tempo Naamã esperou por aquele momento? Quantas noites ele não deve ter chorado imaginando o que ele poderia fazer se ele fosse limpo, se ele não tivesse uma autoestima depreciativa em relação às pessoas que olhavam para ele daquela forma e o viam como um amaldiçoado por Deus. Meu pai, essas palavras expressam uma proximidade muito grande que havia entre Naamã e seus homens. Era um homem íntegro, era um homem reto, ainda que fosse um pouco autossuficiente. Aqueles homens viam nele um homem muito bom. Meu pai, quantas vezes eu vi o Senhor pedindo pela cura, e agora que a cura está diante de ti, tu não vais querê-la? Diz os próximos versos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Ele atendeu o apelo dos seus homens. Ele poderia até pensar: puxa, é verdade, né? É muito simples. Eu vou acreditar no que o profeta falou. Eu vou lá. Agora, pegando a sua comitiva, que antes estava desesperançosa de que aquela fórmula não fosse eficaz, decidida a voltar para o seu país, agora é a comitiva que se dirige às margens do Rio Jordão, para fazer de acordo com a palavra do homem de Deus. Naamã desceu do cavalo. Naamã tirou as medalhas, a sua roupa de comandante, e mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, eu imagino que ele deve ter olhado para o seu corpo, visto limpo, curado, aquelas feridas que antes doíam tanto, agora não mais doíam. Uma pele branca, clarinha, lisinha. Olhando aquele céu azul, eu imagino que ele deve ter ficado muito feliz, muito contente, muito alegre. Deve ter nadado depressa ali para a margem, ter abraçado seus homens. Poxa, é verdade. Era tão simples. Esse momento é muito importante na vida de Naamã, porque Deus concedeu a ele não mais somente a cura física que Deus queria dar para ele. Deus concedeu também a oportunidade de viver eternamente. Deus deu a cura espiritual naquele momento. A paz no coração de Naamã. Nós já estamos indo para o final, diz o verso 15, voltou o homem de Deus. Voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Veio e se pôs diante dele e lhe diz: eis agora que reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, eu te peço que aceites um presente do teu servo. Ele trouxe muito ouro, muita prata. Porém, ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos,
porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Senão a quem? Ao Deus de Israel, ao Senhor. Ele reconheceu ou não reconheceu? Quem havia feito a cura? Reconheceu. Ele sabia que o profeta obedecia à voz de Deus. Que foi através do profeta, mas quem operou o milagre foi o próprio Deus. O Deus de Israel. Permita que eu leve para casa agora 2 mulas carregadas desta terra. Porque eu me recordarei por toda a minha vida este momento. Eu quero levar a terra deste lugar. Porque foi aqui que eu fui curado. O Deus de vocês me curou. E agora é também o meu Deus, a quem eu servirei. Eu nunca mais vou servir outros deuses. O último verso desta noite diz, verso 18: Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Imaginem comigo. Profeta Eliseu, eu sei que você é homem de Deus. Eu segui a sua orientação, eu fiz como o Senhor pediu. Mas eu tenho que dizer uma coisa, quando eu voltar para casa agora, lá no meu país, lá na Síria, eu estou em um mundo pagão, o meu rei é pagão, e o meu país é pagão. E haverá um momento que, por ser eu comandado também, eu obedeço ao meu Senhor, ao meu rei, eu vou ter que entrar junto dele, dentro do templo de Rimom, e eu vou ter que me ajoelhar nesse templo, profeta. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que me ajoelhar lá nesse templo. Nisto perdoe o Senhor quando eu fizer isso. Olha a sinceridade do coração de Naamã. Ele nem havia feito isso ainda, mas ele já estava pedindo perdão antecipado. Porque ele teria que entrar na casa de Rimom. E Eliseu diz as palavras mais lindas que nós encontramos dentro da Bíblia: vá em paz. O verdadeiro milagre de Deus na nossa vida é quando Ele nos concede a paz em nós. A paz por meio da salvação. Eliseu, em outras palavras, Naamã, não importa onde você estiver, não importa no templo, fora do templo, não importa em um templo pagão, não importa em um templo não pagão. Eu sei que o seu coração pertence ao Deus de Israel. E isso ninguém pode tirar de você. Quantas vezes Jesus curou pessoas e disse: vai, a tua fé te salvou, siga a sua vida em paz. Pode ir embora. Pode ir em paz. O verdadeiro milagre de Deus em nossa vida é quando Ele nos concede a paz por sua salvação. Eu disse no início, todos nós estamos empreendendo essa jornada ao longo de nossas vidas, se Jesus não voltar antes até a nossa morte, de permanecer em Deus, de estar em paz com Ele. Uma igreja que ora, o inimigo não prevalece contra ela. No último sábado eu tive a tristeza de ver a minha igreja reprovando os jovens. Isso me entristeceu muito em conversa com Deus. Poxa, Senhor, a gente tem se empenhado, eu tenho me empenhado, eu sou professor de escola sabatina, para a igreja tomar essa posição. Eu me entristeci. Mas na minha vida até aqui, em todos os momentos que eu me senti perdido, longe
Foi olhando para Jesus que eu encontrei força para permanecer. É isso que Deus garante a nós. Paz em nosso coração. Para seguir lutando até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar fortes de novo? É aquele que a gente cantou por último, Cássio. Ao enfrentar o mal, ao passarmos por lutas, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação. Mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre a seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre a seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos. Seu amor está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre a seu lado. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, fortes e corajosos,
Pelo Teu poder nós queremos ser, Pai. Ao longo da nossa vida nós enfrentaremos, e neste momento nós enfrentamos as dificuldades que Naamã também enfrentou antes de se encontrar contigo, Pai. Nós sabemos que o Teu poder pode operar em nós o milagre da salvação. E assim o Senhor nos concede a paz para continuar lutando todos os dias. Senhor Jesus, derrama Teu Espírito sobre a Igreja Leão de Judá. Nos ajude a permanecer em pé, Senhor, no último dia, crendo, confiante que o Senhor vem nos buscar, nos levar para morar contigo, Senhor. Acenda a esperança em nosso coração. Dê-nos a Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queremos agradecer ao irmão Tiago por ter aceito o convite, né? Ele vai estar à porta para se despedir, e que Deus nos acompanhe, a cada um de nós, para os nossos lares.